O sistema Processo Judicial Eletrônico já foi implantado em 100% da Justiça do Trabalho em todo o país. Quais as novidades que vêm por aí? No programa de hoje, eu vou conversar com o coordenador nacional do PJE e também juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho, juiz Fabiano Feisticker, agora no Justiça e Cidadania. O Sistema de Processo Judicial Eletrônico, PJE, já foi implantado em toda a Justiça do Trabalho brasileira. E agora ele passa por algumas atualizações de versões e também algumas funcionalidades para melhorar ainda mais o atendimento do cidadão. E no programa de hoje eu recebo o coordenador nacional do Sistema do PJE da Justiça do Trabalho e também juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho, o juiz Fabiano Feisticker. É com quem eu falo agora. Doutor Fabiano, seja bem-vindo aqui ao Justiça e Cidadania. Obrigado, Celso. Um prazer estar com você, com os ouvintes, para esclarecer as dúvidas a respeito do PJE. Tá certo. O PJE, na verdade, eu gostaria de fazer um breve histórico de como ele surgiu, se ele surgiu na Justiça do Trabalho, que hoje ele já expandiu para todos os ramos da Justiça, né? O PJE é um sistema de processo eletrônico, né? Quebra uma concepção secular de processo de papel, de séculos fazendo-se uma relação processual em papel, quebra-se esse paradigma e traz para o computador, para o mundo virtual, para o mundo dos bits ou dos bytes, todos os atos processuais. Isso começa mais ou menos no início dos anos 2000, com algumas leis esparsas e com alguns tribunais, com algumas iniciativas de se fazer essa transição. Surgem leis esparsas, surgem projetos de embriões de sistemas eletrônicos, Projude, EPROC, CRETA, SUAP, e cada tribunal foi tentando encontrar a sua própria solução. SAGE, ou seja, foram encontradas cada um por si e Deus por todos, tentando achar uma solução para transformar o papel em eletrônico. A internet começa mais ou menos em 1995, 1996, e com o boom da internet nos 5 anos seguintes, percebeu-se que seria viável tecnologicamente fazer essa transformação. O CNJ, percebendo essa movimentação e essa discrepância na construção de um sistema judicial eletrônico, ele decide escolher, dentre as opções que havia no mercado naquela época, qual seria o sistema único do Poder Judiciário. Naquele momento a gente tinha diversas opções, né? Mas o CNJ escolheu o PJE. O PJE é um sistema que foi criado pelo TRF, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Com sede em Recife. Com sede em Recife. Ele era um projeto até então que atendia apenas a Justiça Federal do TRF5, mas ele tinha uma concepção um pouco diferente dos demais, porque ele trabalhava com a ideia de fluxo, o processo movimentando. Isso era um diferencial dentro das opções de mercado. E isso agradou ao CNJ, que acabou celebrando convênios com vários ramos do Poder Judiciário. Aos poucos foi conseguindo a adesão da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho, dos TJs, da própria Justiça Federal, dos outros TRFs, e foi angariando esforços para transformá-lo num único sistema eletrônico. O CNJ, então, decide fazer esse movimento, faz uma normatização a respeito disso, com a resolução 185, e então, com esse passo, o CNJ declara ou decreta que o PJE passa a ser o sistema judicial eletrônico para todo o país. A Justiça do Trabalho, em 2010, adere a essa iniciativa do CNJ e passa também a construir a ferramenta junto com o CNJ. Depois que é feita essa adesão em relação ao PJE, a Justiça do Trabalho, através do ministro Dalazen, que à época era presidente do TST e do CJT, ele decide fazer isso de uma forma muito incisiva.
com metas para serem batidas, colocando um cronograma a ser seguido. Enfrentou algumas resistências. Aliás, o PJE enfrentou algumas resistências. Enfrentou várias resistências. No começo é natural, o usuário ele está acostumado com uma metodologia, com uma forma de trabalhar, e isso é modificado radicalmente. Eu tenho grandes transformações e pequenas transformações. Eu tenho transformações de rotina, eu tenho transformações de concepção. Sim. São coisas mínimas, como, por exemplo, o advogado no começo, quando o processo eletrônico estava sendo instalado, ele ainda atravessava uma petição pedindo vista do processo. Sim. Aí falava assim, não, o senhor tem vista 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele pedia vista porque ele não conseguia ter um processo físico com ele para ele poder examinar o processo. Para folhear o processo. E folhear o processo. Porque também, doutor Fabiano, porque também tem o aspecto do meio ambiente, né? Porque imagina quantas árvores se evitam. Quanto de consumo de tinta, de impressora, papel. Tanto até o meio ambiente, né? Quantidade de árvores que você vai ter que derrubar para produzir papel. Enfim, toda uma concepção sustentável, né? E o mundo caminha hoje para a virtualização de muitas coisas. Os livros estão sendo virtualizados, o processo está sendo virtualizado, a música está sendo virtualizada. A tecnologia chegou e não tem volta. Não tem volta, é um caminho sem volta e é um caminho para o bem. Sim. Aliás, nada é bem, nada é bom ou ruim em si mesmo, né? Então as coisas são com a destinação que nós damos a elas. O fato é que com essa virtualização eu consigo dar uma acessibilidade do processo muito maior para o cidadão. Ele passa, o advogado, o cidadão, ele passa a ter acesso ao que acontece no seu processo 24 horas por dia, o que não era possível. Às vezes o sujeito morava numa cidade 400 quilômetros distante de onde corria o seu processo. A despesa para ir lá poder dar uma olhada no processo. E hoje ele tinha um prazo lá até 18 horas, hoje ele tem até as 11h59. 23h59, quer dizer, até o prazo do advogado também ampliou. E ele pode hoje, não precisa mais do escritório, aquela correria de protocolar a petição, aquele desespero. Hoje não, ele faz sentado no seu gabinete, lá no seu escritório, de forma muito confortável. Fabiano, e você está viajando, visitando os tribunais do trabalho pelo comitê, junto com o juiz Luiz Evaristo Barbosa, e também teve a reunião aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, onde participou o nosso Comitê Gestor Regional do PJE, do Processo Judicial Eletrônico, e também a nossa equipe de Tecnologia da Informação. E sobre isso a gente fala no próximo bloco. Vamos a um breve intervalo, vamos saber o que aconteceu nessa reunião aqui em Porto Velho. A gente volta em instantes. Estamos de volta agora para o segundo bloco. Eu estou conversando com o juiz Fabiano Feisticker. Ele é membro do Comitê Gestor Nacional do Processo Judicial Eletrônico e também juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho, TST. E ele, juntamente com o juiz Luiz Evaristo Barbosa, que ambos do Comitê Nacional, visitaram o Tribunal Regional do Trabalho aqui da 14ª Região em Porto Velho para uma visita técnica sobre o PJE, e eu gostaria de saber aqui, Fabiano, o que aconteceu nessa reunião, qual é o objetivo dessa reunião que está sendo feita em todos os regionais, né? Quando o ministro Brito assumiu a presidência do TST e do CSJT, a gente colocou como uma das premissas, ou ele definiu como sendo uma das premissas, a migração completa da versão 1x, da versão anterior do PJE, para uma versão 2.0. Essa migração, ela importa numa atualização do parque tecnológico, na possibilidade de uma performance melhor, de uma usabilidade melhor, atualizando os sistemas eletrônicos, eles precisam ser atualizados, eles ficam defasados com muita rapidez. É verdade. E se não se fizer esse acompanhamento, em pouco tempo ele se torna insustentável. O PJE já estava ficando numa situação insustentável, porque foi concebido de uma forma que, numa outra época, num outro momento, com outras preocupações. Então, o PJE começa a ser migrado para a versão 2x ou a versão 2.0, como queiram, já na gestão anterior do ministro Ivis Gandra,
Isso foi dado o início, foi dado o start desse procedimento, e o ministro Brito, então, assume o compromisso de fazer e finalizar essa migração. Isso importa numa transformação muito grande, num esforço gigantesco de trabalho, para que isso se fosse operacionalizado, para que isso fosse possível. Como o CSJT e o TST não possuem fábrica de software contratada, não possuem servidores externos, todo o trabalho de atualização, manutenção, sustentação do PJE é feito por servidores da própria TI da Justiça do Trabalho. Não há um custo extra, não há um gasto extra para fazer essa atualização ou para fazer essa migração. Nós utilizamos servidores dos nossos próprios tribunais. Só que foram 70 projetos concebidos para que se tornasse isso possível, e a mão de obra do TST e do CSJT não seria possível. Então nós tivemos que nos socorrer dos 24 tribunais regionais, cada um deles colaborando de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua dimensão, de acordo com o seu volume, alguns maiores, outros menores, alguns colaborando mais, outros colaborando menos, mas o mais importante, todos participando de uma forma democrática, de uma forma plural, a respeito do desenvolvimento desse PJE 2.0. Um dos tribunais, dos que colaboram, participam desse processo, é o Tribunal do TRT-14 de Rondônia e Acre. Estão contribuindo com a funcionalidade da SECLE, que faz a migração dos processos físicos para os processos eletrônicos. Então, eles estão trabalhando nessa migração dessa funcionalidade que estava na 1x para a 2x. Então, nós viemos conversar sobre esse projeto, ver quais eram as dúvidas dos desenvolvedores, conversar com o Comitê Gestor Regional do PJE aqui no TRT-14, saber quais eram as dúvidas, quais eram as dificuldades, como o CSJT pode trabalhar melhor. E nós temos feito essas visitas por determinação do ministro Brito em todos os regionais, para colher em loco as dificuldades, as necessidades, como eles podem contribuir, quais são as dúvidas, como que a gente pode fazer essa integração. Essa participação dos regionais ela é muito importante. Sem ela, nada disso seria possível. E nessa reunião também do Comitê Gestor, o coordenador, o desembargador Carlos Augusto Gomes Lobo, também participou, que ele também é da Comissão de Informática do Tribunal e está sempre antenado com essas mudanças, né? A equipe de TI também. Foi muito interessante. Agora, existe um cronograma de novas versões agora acontecendo? Quando o ministro Brito assumiu, uma das maiores dificuldades que nós tínhamos catalogado era a quantidade excessiva de versões que nós tínhamos. Como o PJE ele vinha de uma evolução, ele vem em constante evolução, e no começo havia uma necessidade muito grande de estabilização do sistema, o sistema ainda não era estável, o sistema ainda caía, havia muita dificuldade até para manter o sistema no ar. Tudo era muito novo, tudo era muito difícil. Então, havia necessidade de se lançar versões continuamente para corrigir vários erros, que tornavam praticamente alinhando o sistema e corrigindo ele. A partir do momento que o sistema já tem um amadurecimento maior, nós entendemos, e o ministro Brito entendeu isso, que talvez fosse a hora de nós diminuirmos a quantidade de versões, lançar versões mais robustas, versões mais consistentes, mas com uma frequência menor, porque a instalação da versão ela cria um transtorno para as pontas, para os regionais, que tem que deslocar uma equipe de TI, subir o ambiente. É um trabalho difícil de ser feito. Gasta-se, sim, em geral, para fazer isso, quase que um final de semana inteiro para fazer essa e aí acaba o sistema ficando fora. Fica fora do ar. Então, quanto mais versões eu lanço, mais o sistema fica fora do ar, o que não é desejável. Então, o cronograma estabelecido pelo ministro Brito foram de versões semestrais, sempre lançando em julho e dezembro. Nós retomamos a ideia de nomes de árvores para as versões. Os grandes sistemas, todos eles recebem algum tipo de nome. Por exemplo, a Apple, quando lança os seus sistemas, ela coloca sempre nome de felinos. Panther, Lion, Sim. Ela coloca nome de animais, de mamíferos felinos. E o Google, quando lança os seus sistemas, coloca nome de doces, né? Lollipop, Oreo, Kit Kat, então são todos nomes de doces.
E a gente retomou uma ideia que existia anteriormente no PJE com o nome de árvores. Então, a primeira versão de julho, na gestão do ministro Brito, foi a 2.2, a versão IP. Em dezembro, nós tivemos agora, com a versão atual que está no sistema em produção, a 2.3, que é a versão jacarandá. O jacarandá floresce no final do ano, é uma ave típica brasileira. Sim. Em julho, nós vamos ter uma grande versão, talvez a maior versão que o PJE já tenha recebido na sua história, que vai ser a versão aroeira. E no final, em dezembro, nós vamos fechar a gestão do ministro Brito, lançando a versão 2.5, com o nome de alguma árvore, que ainda não foi selecionado pelo sistema. E essas versões, então, elas acontecem de forma semestral. Com isso, eu consigo fazer com que o usuário tenha uma experiência maior, ele consiga se acostumar de uma forma mais tranquila. Eu consigo fazer com que o sistema não fique fora do ar muito tempo. Sim. E eu consigo fazer com que os testes de homologação desse sistema sejam mais bem feitos. Então eu tenho uma versão muito mais pronta na medida em que eu solto essa versão para produção. Agora, dos 24 TRTs mais o TST, hoje eles caminham todos estão todos na mesma versão? Todos na mesma Ou versão. alguns ainda estão meio que atualizando? Pela primeira vez, nós temos mais de 90% dos tribunais na mesma versão. Do TST ao TRT 24, todos na mesma versão, com exceção de 2 regionais que tiveram uma dificuldade pontuais nesse mês de fevereiro, mas que estão migrando nesse final de semana e já no próximo final de semana. É a primeira vez que nós temos uma igualdade de sistemas, de versões nos diversos tribunais. Porque era uma coisa que a gente observava que às vezes um tribunal estava numa versão, o outro já estava atualizando a outra, agora já... E isso trazia um complicador, porque às vezes uma versão mais atual já corrige um problema anterior. E o tribunal continua enfrentando o erro porque não atualizou o sistema. Isso era um problema, mas nós conseguimos, graças a Deus, corrigir. A Justiça do Trabalho enfrenta, desde 2016 especialmente, cortes drásticos em termos de orçamento. Esses cortes que permeiam ainda a Justiça do Trabalho, isso pode impactar no processo judicial eletrônico? Traz algum tipo eu acho que a gente pode pensar o contrário. Não impacta porque, como o sistema, o processo judicial eletrônico é desenvolvido e mantido, dada a sustentação é feita pelos próprios servidores da Justiça do Trabalho... É manter a atualização. É manter a atualização. Então, na verdade, nós não temos custos extras para fazer ou manter esse sistema. Mas se você raciocinar no sentido contrário, você vê que o PJE pode contribuir para conseguir fazer com que esse orçamento mais enxuto seja absorvido de uma forma mais adequada. Na medida em que eu estou tendo diminuição de servidores, e na medida em que eu estou tendo diminuição de custos. Então eu não tenho mais como ficar deslocando processos de um lado para o outro, como no processo físico. Às vezes está numa vara do interior, tem que subir para o tribunal para fazer um recurso, eu tenho que gastar o transporte para fazer o deslocamento. Talvez isso amenize em termos de custo. De custo ao contrário. Então o PJE ele diminui o custo do tribunal. Eu não gasto mais com papel, eu não gasto mais com impressora, eu não gasto mais com operações logísticas. Eu diminuo, eu posso pegar os servidores... e fazer um remanejamento interno dentro das suas atribuições. E possibilita o teletrabalho também? Possibilita o teletrabalho, que é fantástico. Diminui os gastos do tribunal na medida que o servidor não está dentro dos tribunais. E hoje é uma realidade o teletrabalho, as pessoas querem fazer o teletrabalho. O teletrabalho possibilita com que as pessoas alavanquem a sua produtividade ao extremo, porque eu trabalho num tempo que é mais favorável a mim. Sim. Eu não faço mais um trabalho de 8 a 5 se eu não me dou bem às 8 da manhã. Tem gente que produz mais à noite? Mais à noite, então eu posso trabalhar à noite, eu faço o meu horário, eu tenho a minha carga de serviço e me desembolo dessa carga de serviço, seja em que horário for. Até nesse aspecto o PJL contribui. Eu posso morar até em outro país, o CSJT tem uma regulamentação quanto a isso, mas a pessoa pode, se quiser, morar em outro país, em outro estado. Isso aí é a tecnologia que proporciona, que, como a gente falou, é sem volta. Mas nós estamos aqui indo para o terceiro bloco agora, nós vamos ao intervalo, eu estou conversando com o coordenador do Comitê Gestor Nacional do Sistema de Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho e juiz auxiliar da presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Fabiano Feisticker, e falando sobre PJE. A gente volta em seguida.
Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho e também coordenador nacional do processo judicial eletrônico, Fabiano Faisticker, que também está acompanhado aqui na entrevista com o juiz Luiz Evaristo Barbosa, que também é do Comitê Gestor. Eu deixei agora para o último bloco fazer algumas perguntas interessantes aqui. Quais as principais novidades que as pessoas podem esperar, os advogados, usuários, servidores, magistrados, podem esperar do processo judicial eletrônico e algumas outras novidades que também o comitê está trazendo para todo o país? O PJE, a gente basicamente está trazendo o que já existe com uma nova roupagem, com uma nova arquitetura, para uma versão 2.0. Na hora que a gente faz isso, a gente dá uma melhorada tecnológica e traz a preocupação da questão da acessibilidade. Essa é uma das linhas mestras do desenvolvimento do novo PJE. O novo PJE ele é calcado em 4 premissas básicas, vamos dizer assim. Em performance, maior rapidez, maior agilidade. Em usabilidade, para que o usuário faça menos cliques, tenha a capacidade de fazer o serviço mais rapidamente. Em termos de segurança, questão importantíssima, a gente trata com dados sensíveis. Porque a segurança hoje da informação é tudo. Um bem. É um bem. Bem público. E é quase que um novo ouro líquido, porque todo mundo está atrás dos dados. Né? Exatamente. E o último ponto, a acessibilidade. O PJE ele foi construído na sua primeira versão sem uma grande preocupação em relação a isso. Hoje não, na medida em que nós estamos migrando essas funcionalidades para a versão 2.0, nós fazemos uma verificação acerca da possibilidade, ou da necessidade ou da característica que exista para que pessoas com deficiência visual possam operar normalmente o sistema. Essa é uma preocupação. E a acessibilidade é uma questão importantíssima, né? Porque o próprio o Tribunal de Contas da União também cobra essa questão, acessibilidade. E o PJE ele foi feito para todos. Ele é um processo judicial eletrônico do povo brasileiro. Tenha ele deficiência visual ou não. A gente não pode fazer com que o sistema traga maiores dificuldades do que aquelas que naturalmente a pessoa já tenha. Então, nós temos dentro do PJE, lá no CSJT, um grupo de negócios que é capitaneado, coordenado pelo Dr. Luiz Evaristo, o juiz do TRT da Terceira Região. E ali esse grupo de negócios é composto por servidores de diversos regionais, de diversos matizes, de diversos perfis. Eu tenho diretores de secretaria, eu tenho oficial de justiça, eu tenho assistentes de juiz, eu tenho juiz, eu tenho diversos atores ali dentro, cada um trazendo a sua experiência, de gente do Rio Grande do Norte, pessoas de Goiás, do Rio Grande do Sul, do Pará. Então eu tenho diversas origens que trazem diversos problemas, mas também apresentam diversas soluções. Uma das integrantes do nosso grupo de negócio no CSJT do PJE é a Monique. A Monique é uma servidora atualmente do TRT 18, de Goiás, que possui uma deficiência visual. Então ela fica responsável por verificar se o PJE novo que está sendo construído, se ele está totalmente acessível para pessoas deficientes. À medida em que ela vai detectando alguma incongruência, alguma dificuldade, alguma deficiência nesse aspecto, ela faz o feedback, a gente devolve para o desenvolvedor que faz essa correção. A preocupação com a acessibilidade é premente, ela é latente dentro da estrutura desse novo PJE. Nós estamos trazendo, a par disso, novidades como os chips, que são informações relevantes dentro do processo, uma novidade que não existia, isso não existia dentro do PJE, passa a existir dentro do PJE uma informação sobre o estado do processo. Isso facilita muito a forma de trabalhar. Uma pesquisa textual em que eu encontro palavras-chave, eu encontro atos processuais, peças diversas dentro do processo. Eu tenho uma nova central de mandados, eu tenho uma nova pauta, eu tenho um novo sistema de audiência, eu tenho um novo plenário virtual, eu tenho uma nova secretaria eletrônica, ou seja, são mais de 70 projetos. Dentro desses 70 projetos a gente consegue trazer mais ou de 150, 160 novidades, é muita coisa. Eu quero registrar que está acompanhando aqui o juiz Fabiano, o juiz Luiz Evaristo Barbosa, que está acompanhando aqui a entrevista, e ele também faz parte, inclusive, desse grupo que cuida da acessibilidade, que é um ponto
importantíssimo, né, dessa comissão está acompanhando com você nessa a coordenação nacional pelos tribunais. É importante isso. Ele coordena o Grupo Nacional de Negócios e o Grupo Nacional de Negócios, em última instância, é quem diz se o PJE está adequado ou não. Seja em termos de acessibilidade, seja em termos de usabilidade, seja em termos de performance. É ele que diz, representando o usuário final, se está tudo ok, se está tudo certo, se é isso mesmo que a gente espera. E é importante ouvir todas as partes envolvidas, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque às vezes as pessoas, não, tá show, tá muito bom, e às vezes está vendo que não está atendendo determinadas questões. E com relação, por exemplo, aqui aos advogados, que são os que mais operam o PJE, que tem muito acesso nos portais, algum recado para eles antes da gente fechar? Os advogados, muitas pessoas perguntam, mas nesses 70 projetos nós não temos nada para os advogados. Não, nós não temos nada para os advogados porque o CNJ fez um convênio com a OAB, através do juiz Braulio Guzmão, que inclusive é juiz do trabalho, juiz auxiliar do ministro Dias Toffoli. Ele fez um convênio com a OAB para desenvolver o escritório digital, que é o novo portal do advogado, que deve ficar pronto até o final do ano. E que cada portal também vai ter ali, cada portal dos TRTs tem o portal do advogado. Ele vai conseguir acessar normalmente. Fácil. E a novidade desse portal do CNJ é que ele faz a comunicação não apenas com o PJE, mas com outros sistemas também, Projudia, PROC, Provi, com esses outros sistemas, de tal forma que o advogado, num único lugar, ele consiga trabalhar Exato. todos os processos. Ele não vai precisar ficar procurando pelos portais, vai ter um padrão. Vai ter tudo inclusive localizado. Um padrão dos portais do tribunal, porque o Comitê de Comunicação da Justiça do Trabalho, do qual eu tenho a honra de participar, representando o Norte, tem se discutido exatamente isso, da padronização, inclusive, dos portais, para melhorar a acessibilidade. Sim. Então, tudo isso são coisas muito importantes. Doutor Fabiano, eu quero agradecer imensamente aqui a sua participação e agradecer também a presença aqui do juiz Luiz Evaristo, que está acompanhando aqui também nessa nossa entrevista. Obrigado e obrigado a também você que está acompanhando essa entrevista. Obrigado, Celso, obrigado pela oportunidade. Uma honra, um prazer estar aqui e desejando um PJE fino para todos nós. Tá certo. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Você pode acompanhar esse e os demais programas nas nossas redes sociais. E siga o Justiça e Cidadania no seu YouTube. Se inscreva e acompanhe todas as postagens. Até o próximo encontro.